One aim, one action, one chance, one expert. Fala galera, saudações alvinegras. Depois do primeiro vídeo aí, cara, pô, queria agradecer primeiro pela audiência que eu tive na volta dessa rádio, cara, recebi muito carinho da galera e muitas mensagens, pô, ficando feliz aí pela volta. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, depois do jogo contra o Vasco. Eu tive no Maracanã ontem, eu com meu filho, e ontem eu já tive vários encontros, pessoas me saudando lá no Maracanã, foi bem bacana. Então, eu queria agradecer o carinho da galera aí pela volta à rádio. Queria aproveitar para falar do jogo ontem rapidinho. Um jogo esquisito, né? Um jogo completamente diferente do Botafogo ontem. O Adrielson foi infantil no jogo e comprometeu todo o resultado, né? Porque ele tomou um cartão amarelo desnecessariamente logo no início do jogo por uma briga, um encontrão que ele deu com menos de 10 minutos. E depois ele fez aquela falta onde ele chegou atrasado, segurou o cara. Não adianta nem questionar se era para segundo amarelo, se era para amarelo ou para vermelho, porque se ele tomasse o segundo amarelo, ele já tinha tomado merecidamente o primeiro amarelo, então ele seria expulso de qualquer maneira. E ali comprometeu o jogo do Botafogo do ponto de vista técnico completamente. Mas eu queria exaltar duas coisas, independente do resultado. O time se dedicou pra caramba, correu horrores, o que o Tietchan correu, o que o Cuesta correu. A entrada do Carly foi sensacional. Então, e outra coisa foi a torcida empurrando o time o tempo todo. Obviamente, terminar depois o resultado com um a menos ainda por outra expulsão infantil do Rafael, comprometeu o resultado do time. Mas eu acho que se a gente vai tirar alguma coisa de positivo desse jogo, foi que o Botafogo e o time, e o Luiz Castro ressaltou isso, foi bem do ponto de vista de grupo, de comprometimento, de correria, e a torcida também. Então é muito legal ver o Botafogo, os jogadores e o time se comprometendo com o todo, né? Então eu gostei do desempenho do Botafogo, mesmo com nove, era muito difícil segurar o resultado com dois a menos, e mesmo assim o time foi muito guerreiro, e a gente só perdeu de 2-0 jogando 45 minutos com dois jogadores a menos. Então, cara, não tem um ai para falar do time ontem. A gente tem que lamentar pelo Adrielson e pelo Rafael, duas expulsões infantis. Eu acho que o Luiz Castro vai chamar a atenção dos dois. E a gente também tem que olhar pelo lado do resultado em si, o que, que a gente pode aprender e começar a aprender, porque não vai ser a primeira vez que a gente vai jogar com um jogador a menos. Espero que a gente não tenha vários jogos onde a gente vai jogar com dois jogadores a menos. Aliás, nem com um a menos. Mas o desempenho do time ontem, no geral, foi bom. Mas hoje, véspera de carnaval, inclusive eu tô com a minha camisa alvinegra botafoguense de carnaval aqui, né? Não tem o símbolo do Botafogo, mas tem um pandeirinho aqui. A camisa botafoguense pro carnaval. Na véspera do carnaval, não vai ter muito evento esportivo pros cariocas, né? O Botafogo só volta a jogar com o Flamengo no dia 25, aliás, desfalcado. Mas tem algumas coisas que chamaram a atenção que eu queria ressaltar ao longo dessa semana. E uma delas, né, de novo, eu vou falar aqui de business, negócios e Botafogo. Teve um assunto que entrou em pauta muito grande que envolve negócios essa semana, que foi a denúncia que apareceu do Ministério Público sobre o escândalo de manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro. Aconteceu com 4 jogadores de Vila Nova, Sampaio Corrêa e Tombense, 2 do Vila Nova, Mateuzinho, Romário, ex-jogador do Vila Nova, Romário, ex-jogador do Vila Nova, Mateuzinho, ex-jogador do Sampaio Corrêa, Joseph, do Tombense, e o Gabriel Domingos, também do Vila Nova, porque parece que foi ele quem prestou a conta. O que tem nessa jogada aí? Na verdade, inclusive, uma parte importante desse processo é que o presidente do Vila Nova é que denunciou para o Ministério Público o problema. Ele soube, teve conhecimento de algumas conversas dizendo que havia tido manipulação do jogo, que um dos jogadores teria feito isso, e ele foi lá e fez a denúncia. E acabou o Ministério Público pegando os jogadores, eles estão presos. O que acontece, né? Só para explicar o esquema. Apostador comprou três jogadores, na verdade, o do Tombense, o do Sampaio Corrêa e o do Vila Nova, para que eles cometessem pênalti no primeiro tempo. Então é aquele esquema de aposta, você faz uma aposta combinada, que ia ter pênalti em 3 jogos diferentes, e ele teria tentado manipular o resultado para que esses jogadores cometessem pênaltis no primeiro tempo dos jogos. Ele iria apostar algo como R$ 150 mil, ou parece que apostou R$ 150 mil, esperando 2 milhões de resultado. O que aconteceu? Houve um pênalti no jogo do Vila Nova, houve um pênalti no jogo do Tombense, do Sampaio Corrêa, mas o jogador do Tombense não entrou.
Então ele não nem conseguiu ganhar o dinheiro das apostas porque só dois pênaltis foram cometidos. Mas os pênaltis, inclusive, foram cometidos. E o jogador ia receber R$ 150 mil, cada jogador parece que ia receber R$ 150 mil. Eles receberam R$ 10 mil como compromisso. Ó, faz aí que depois que você cometeu o pênalti, eu te dou os 140 restantes. Só que o Ministério Público pegou antes, eles foram denunciados e presos. E aí começou a entrar numa discussão, alguns grupos que eu tinha, outros colegas discutindo sobre o que é esse universo das casas de apostas, dos sites de apostas no mundo esportivo e no mundo do futebol. E eu fui dar uma pesquisada para entender como é isso, porque isso virou febre, né? Parece Gremlin, joga água e o negócio multiplica, triplica. Só no Brasil, para vocês entenderem, tem mais de 25 sites de apostas operando. E eu fui pesquisar para saber quais eram. No Brasil, 1xBet, Bet365, 22Bet, que aliás eu vi uma propaganda do 22Bet hoje, né? Um Gilberto aí, jogador. BetWinner, Fresh Cassino, Parimatch, que é o nosso patrocinador, Bodog, 20Bet, 888 Sport, Excitewin, Betway, que é patrocinadora do West Ham, inclusive, Betano, patrocinadora do Fluminense, Betfair, que patrocina algum clube também, NetBet, Pinup, e aí tem novas que entraram recentemente. MostBet, PollBet, Excitewin, já falei, EasyBet, Fairspin, Campeão Bet, BC Games, Sportaza Bet, Mega Party. Ou seja, daqui eu falei só nessa brincadeira eu falei uns 20, mais de 20 sites de apostas que existem. Eu fui olhar quantos existem nos Estados Unidos e na Inglaterra. E tem uns 3 ou 4 comuns, mas lá tem mais 20, 25 sites de apostas no mundo esportivo, principalmente no futebol. Aí você vai perguntar, porra, o quanto isso compromete ou isso é ruim pro esporte quando a gente começa a ter escândalos de manipulação e a gente associa essas casas de apostas com esses escândalos de manipulação. Porque aí a gente começa a dizer, isso é dinheiro sujo, isso é dinheiro ilegal, isso é dinheiro ruim, como é que a gente vai fazer isso? E eu queria, primeiro, por isso que eu fiz questão de conceituar primeiro como é que aconteceu a manipulação do jogo e a aposta no Vila Nova, para que todo mundo entenda. Os sites, nesse sentido, não tem nada a ver com a manipulação. Eles foram meros conectores, né? Ele conectou e ele que possibilitou, ele criou a possibilidade para que isso acontecesse, né? Ele está ali no meio do caminho, mas ele mesmo, ele, site, não quer saber da manipulação. Aliás, para ele nem interessa isso. Era um apostador externo que foi comprar os jogadores para que eles manipulassem, usassem o site para se beneficiar. Inclusive, os sites de aposta, eles têm esquemas e equipes que buscam fraudes, ou seja, buscar maneiras de pegar essa manipulação dos resultados e pegar comportamentos estranhos nas plataformas. E eu olhei aqui na Inglaterra, isso é muito comum, o próprio site denuncia um comportamento estranho quando encontra, para ir lá brigar com um possível caso de manipulação de apostas. Né? E quando a gente fala aqui, discussões que eu tive sobre as casas de apostas, quando eu olho isso, eu falo assim, cara, é como se a minha brigar dizendo que o site de aposta não existe é como se eu dissesse assim: a minha mulher ou o meu marido, no caso das mulheres, está me traindo no sofá da sala. Vou vender o sofá. Esse é o problema, né? O site é o sofá, né? Então, se o seu cônjuge ou a sua cônjuge está te traindo, você está ali, tira o sofá da sala. O sofá é o problema, né? O site de apostas não tem nada a ver com o esquema de manipulação. Ele está ali no meio do caminho, mas ele é um agente do negócio. Inclusive, eu queria que a gente parasse de demonizar os sites de apostas, porque eles estão trazendo muitos recursos para o esporte, né? Eles criaram um ambiente, assim, vários clubes na Inglaterra, vários clubes no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, vários clubes conseguiram bons patrocínios e o Botafogo foi um deles e conseguiu um patrocínio da Parimet, que conseguiu bons patrocinadores através de dinheiro legal, movimentado de maneira lícita, para poder colocar dinheiro dentro do esporte. Você vai dizer, mas esse dinheiro é esquisito, esse dinheiro é sujo, porque existe manipulação. Mas, cara, existe manipulação em vários lugares. A gente tem que lembrar que dinheiro de jogo já é usado no Brasil para patrocinar o esporte há muito tempo. Você vai dizer, não, gigante, não é. É a Lei Piva, né, que é uma das que tira um pedaço das apostas
da Loteria Federal, né, da Mega Sena, um pedaço dessa grana é destinado incentivo ao esporte, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Isso, inclusive, subsidia algumas das equipes de esportes pequenos, badminton, esportes menores, né? Menores no sentido de número de praticantes e exposição em mídia. Então, tem vários esportes que hoje só conseguem ter verba para poder existir e participar de grandes competições por conta da loteria, né? Da Mega Sena, que tem um pedaço que vai para o esporte. Então, esse negócio de demonizar os sites de apostas ou dinheiro de aposta. Então, se a gente começar a falar nisso, vamos acabar com o dinheiro da loteria, da Mega Sena, das loterias que vão um pedaço para incentivo ao esporte, que não é nem futebol, vai para o esporte olímpico. Então, não dá para fazer a gente falar nisso, né? E lembrar, só para vocês entenderem o quanto é importante na vida do brasileiro as apostas, existe apostas em cavalos e jockeys desde que o mundo é mundo. Aliás, o esporte no Brasil os primeiros lugares onde se começou a se apostar foram as corridas de cavalo, o Jockey Clube Brasileiro aqui no Rio de Janeiro e o Jockey Clube de São Paulo. Tem vários, para os casos ficavam lotadas, arquibancadas lotadas, e o pessoal apostando. E vai dizer para mim que não tinha manipulação de um cavalo, botar o cavalo para cansar antes, para correr, para o cara ganhar uma aposta e tal. Então, sempre existiu. Então a gente não precisa entrar nesse mérito agora de dizer que esse dinheiro é ruim ou não. Pelo contrário, eu acho que esse dinheiro é importante e muito bom. E outro paralelo que eu queria fazer, só para fazer um paralelo agora, eu vou fazer um momento Candinha, momento BBB, negócios, né? A gente gosta de pegar alguns cristos e demonizar algumas coisas. Recentemente houve uma discussão sobre os participantes da casa do BBB fumando, né? Não, porque estão fumando demais, vamos parar de fumar, que fumar faz mal à saúde. Até onde eu sei, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas também bebam pouco. Toda semana tem um monte de festa e nego liberando cerveja e cachaça e tequila e um monte de coisa para a galera para beber à vontade. Então a gente começam as idiosincrasias da nossa conversa, né? Não fumar, não pode mais beber, pode à vontade, inclusive vou dar bebida para a galera. O nego fica doidão lá e, obviamente, para quem está vendo aquilo, está incentivando também. Então a gente tem que balançar, saber o que é bom e é ruim dentro desse negócio e extrair o que é importante e o que é legal para a gente. E o dinheiro das casas desses sites de apostas, eu acho que é uma boa forma da gente encontrar recursos para que o futebol, principalmente nesse caso que a gente está falando, consiga proliferar e gerar mais receita e ter mais grana circulando para que a gente tenha melhores campeonatos e melhores competições. Existem maneiras, voltando no. Eu queria falar das maneiras de como a gente vai combater para que essas coisas não aconteçam. Primeiro, eu queria bater palmas para o presidente do Vila Nova, que ele soube, tomou conhecimento e denunciou. Se os clubes têm essa preocupação na largada, fica muito mais fácil de você combater. O ecossistema fica muito mais protegido para a gente combater sobre esse tipo de coisa. Essa é a primeira coisa. A outra importante, no meu modo de ver, é que a gente não pode esquecer, existem outras maneiras da gente travar, né? Os sites já têm lá os seus comportamentos fraudulentos, as equipes que buscam, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode evitar. Por exemplo, esportes individuais, onde o cara é só aquela pessoa. Por exemplo, eu não sei se eu apostaria no tênis, né? Porque o cara tá lá sozinho e pode estar impactado por aquilo. É óbvio que um grande esportista, um cara que quer chegar, por exemplo, você poderia querer, quando eu era atleta, me manipular à vontade. Eu nunca estaria sujeito a esse tipo de coisa. Agora, sempre tem as pessoas que têm mais dificuldade, passam dificuldade, ou enviam uma oportunidade, né? A ocasião faz o ladrão. O cara chega ali, vê a oportunidade. Às vezes você não sabe qual é a situação do cara e as pessoas aceitam esse tipo de coisa. Então, eu tenho dúvidas, e eu estou abrindo para discussão aqui, e você botar aí no comentário do vídeo, para a gente debater, se, pô, esporte individual, eu tenho dúvida. Eu acho que os esportes individuais deviam estar fora de sites de apostas, porque existe uma coisa num jogo de futebol, é você tentar manipular um jogador, como foi o caso do Vila Nova, do Sampaio Corrêa e do Tombense, né, tentando fazer com que o cara marcasse um pênalti. Agora, manipular o time todo para que ele chegue no resultado é muita gente que precisa estar envolvida. Então, acho que quando você bota esporte coletivo, é mais fácil de você travar a manipulação, porque daí você tem que combinar com todo mundo. Então, se você tira algumas coisas das apostas, tipo número de escanteios, pênaltis marcados, coisas que tem, eu não sei, assim, eu estou aqui tentando
pensar e abrir uma discussão para tentar pensar em coisas que podem sair da pauta das apostas para que evite a manipulação individual da parada. E uma das coisas é, sei lá, de repente tirar os esportes individuais desse negócio, porque o esporte individual está muito mais na pessoa do que no cara. Agora, se o esporte individual for pegar e o cara for pego, ele tem que ser banido do esporte. Então, esses quatro caras, esses quatro jogadores, que se de fato for ficar provado que eles passaram e participaram na manipulação de resultado, eles têm que ser banidos do esporte para sempre, porque isso tem que ser a maneira exemplar que a gente tem que punir. Então a gente tem que coibir, não é tirar o sofá da sala, tirar os sites de apostas desse negócio não faz sentido. De novo, eles são um recurso importante para o nosso meio de futebol. Isso é dinheiro que está entrando. E o Botafogo, inclusive, assinou o maior contrato de patrocínio da sua história, com a Parimatch, e que é um site de apostas, estava entrando no Brasil. De novo, sou super a favor. Eu acho que a gente tem que ter regras de controle para isso. Eu acho que esse é um recurso importante. Os clubes ingleses usam muito isso. E a gente tem que parar para pensar como é que a gente vai conseguir coibir coisas como essa aconteçam. Então, para mim, não é tirar o sofá da sala, é resolver o problema conforme ele for acontecendo. E eu acho que um belo exemplo do presidente do Vila Nova denunciando para o Ministério Público e esses atletas, se provado ao final do julgamento que eles realmente entraram numa de manipular o resultado, que eles sejam afastados e banidos definitivamente do futebol. E eu estou falando de punição esportiva, não estou nem entrando no mérito legal da parada, porque eles têm que ser punidos. Se for legalmente, isso é uma contravenção, eles devem ser punidos conforme o Código Civil, o Código Penal brasileiro, e arcarem com o ônus do que fizeram. Parar para pensar um pouquinho, refletir. Bota aí no comentário, bota aí o que você acha sobre os sites de apostas e do dinheiro envolvido, como é que a gente pode ajudar esse mercado a trazer mais recursos e não tirar recursos do esporte, beleza? Como eu falei para você, eu sempre vou dar uma dica de livro aqui, toda semana, né? E essa semana, na verdade, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 17 de fevereiro, o Michael Jordan, do Chicago Bulls, eterno campeão do Chicago Bulls, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador de basquete dos Estados Unidos e do mundo, completa hoje 60 anos, né? E tem várias reportagens falando sobre ele. E aí, como eu estou gravando esse vídeo hoje, apesar de não gostar do Chicago, porque o Chicago é preto e vermelho, eu não torço para time preto e vermelho, meu time é o New York Knicks. Então eu torço para o Knicks. Aliás, um time que perdeu várias vezes na final de conferência para o Chicago. Então eu odeio o Chicago várias vezes. Mas o Michael Jordan, não tem como não gostar do Michael Jordan enquanto jogador. Então o livro que eu trouxe essa semana foi em homenagem ao Jordan, Nunca Deixe de Tentar, a biografia e algumas histórias do Michael Jordan, falando sobre como é que ele estabelecia as metas e como é que ele trazia e levava a vida dele enquanto esportista para levar isso. E tem uma frase muito emblemática que ele dizia, que ele falou assim: o pessoal elogiava ele porque ele tinha acertado não sei quantas mil cestas no último minuto, no último lance do jogo para acertar. Ele fala: vocês já fizeram a estatística de quantas vezes eu errei? Todo mundo agora só lembra as que eu acertei. Mas eu só acertei essas, mas se a gente fizesse a estatística, eu teria errado muito mais. Estatisticamente, eu errei muito mais do que eu acertei. E ele fala: nunca deixe de tentar, porque se você não tentar, você não consegue. Beleza? Então, nunca deixe de tentar. É o livro do Michael Jordan. Galera, um abraço e até a próxima semana. Fui!